Sejam bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai desmistificar a estrutura teológica dos dons ministeriais, mergulhando direto no material do Seminário Teológico Carisma. O mais legal aqui é pegar aqueles conceitos que muitas vezes parecem abstratos e traduzir tudo de um jeito bem claro e lógico. A teologia tem uma organização simplesmente fascinante, e é exatamente isso que nós vamos explorar agora. Nossa rota de hoje passa por 6 passos bem práticos: a origem dos dons, os empecilhos para o chamado, a equação do chamado, as suas fases e características, e depois vamos detalhar as funções do pastor e do evangelista. Então, vamos direto ao primeiro ponto: a origem dos dons. A base de toda essa estrutura está lá no livro de Efésios. O texto diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Essa passagem, na verdade, não está apenas listando títulos ao acaso, de jeito nenhum. Ela desenha papéis ministeriais específicos com um propósito muito claro, que é o aperfeiçoamento dos santos e a edificação de todo o corpo da igreja. É literalmente um sistema de suporte onde cada peça tem uma função totalmente vital. E olha que detalhe interessante. A palavra original em grego para essa concessão é didome. Isso muda completamente o jeito tradicional de olhar para o assunto. Essa definição mostra que esses chamados são de fato presentes divinos, entregues aos cuidados de alguém. Ou seja, não é um título acadêmico conquistado por mérito, nem um cargo de poder corporativo, mas sim algo muito precioso que é confiado a alguém para o benefício de todo mundo. Mas claro, nem tudo é tão simples. Vamos ao ponto 2. Empecilhos para o chamado. Aceitar e viver esse presente confiado esbarra em barreiras reais. O material lista 5 empecilhos principais. Primeiro, temos aquelas decepções emocionais do passado ou o peso da opinião alheia. Segundo, aquela armadilha muito perigosa de desejar o dom de outra pessoa, a famosa comparação. Terceiro, focar apenas nos resultados visíveis. Quarto, aquela sensação de não se sentir capaz, quase uma síndrome do impostor. E quinto, a dificuldade natural de discernir a orientação correta. Tudo isso acaba travando muita gente de assumir o papel para o qual foi designada. Mas como resolver isso? Vamos ao nosso terceiro ponto, a equação do chamado. Para superar essas barreiras de um jeito bem sistemático, o estudo traz uma ferramenta incrível e muito prática. É esse modelo mental aqui. P mais H é igual a C. Mas o que isso significa na prática? Significa que um chamado verdadeiro se realiza na exata intersecção de 3 coisas: sentir um peso real de responsabilidade pela obra, ter prazer genuíno a fazer aquilo e possuir a habilidade inata para executar bem a função. É uma autoanálise genial. Se faltar qualquer um desses 3 elementos, a equação simplesmente não fecha. Avançando agora para o quarto ponto, fases e características. Depois que o chamado é identificado através dessa equação precisa, ele não amadurece do dia para a noite, exige processo. É como uma pirâmide ascendente. A base é a fase da experimentação, que é bem ampla, onde erros acontecem e muito aprendizado é absorvido. Depois, sobe-se para a fase da poda. É o momento mais restritivo, às vezes até doloroso, mas absolutamente necessário para um crescimento saudável. E aí sim, lá no topo, temos a fase do alvo, onde existe foco e uma precisão enorme na execução daquele dom. Durante todas essas fases de desenvolvimento, o chamado mantém 5 características fixas. Ele é divino, precisa ser compreendido, exige uma fidelidade rigorosa e, o mais importante, é totalmente interdependente. Um dom não sobrevive isolado. Ele depende das vocações dos outros membros da comunidade, justamente porque todos compartilham exatamente o mesmo objetivo final. Vamos ver como isso funciona na prática com o nosso quinto ponto? O papel do pastor. Pegando um dos papéis mais conhecidos dessa estrutura teológica, a gente precisa olhar para as raízes linguísticas, o termo grego poimen e o hebraico ha'á. O sensacional é que ambos traduzem de forma muito prática o ato físico de alimentar, cuidar e dar pasto a um rebanho de ovelhas. Ou seja, não é uma definição sobre estar em cima de um palco, mas sim sobre a convivência diária e aquele cuidado constante lá no campo mesmo. E essa imagem pastoral clássica resume perfeitamente as 3 funções primárias que o estudo destaca. O pastor é o responsável pela provisão, garantindo a nutrição vital do rebanho. Também é responsável pela proteção contra os perigos externos e, claro, pela condução, guiando tudo com segurança pelos caminhos certos.
É um trabalho de muita proximidade e de uma dedicação de longo prazo. E para contrastar, vamos ao nosso sexto e último ponto: o papel do evangelista. Enquanto o modelo pastoral é focado nesse cuidado interno e mais lento, o evangelista tem um dom muito mais dinâmico e voltado para fora. A palavra vem direto do grego euangelistes, que junta bom com anunciador. Literalmente, é o proclamador de boas novas. Diferente do pastor, que nutre um rebanho específico por anos a fio, o foco aqui é a difusão da mensagem. É uma função pura de expansão, sempre buscando novos horizontes. Chegando ao fim deste nosso estudo profundo sobre os dons, fica uma constatação muito importante. Vimos presentes diferentes, passamos por fases difíceis de poda e vimos atuações tão opostas como o cuidado focado do pastor e a expansão do evangelista. Mas o grande detalhe é que tudo isso é interconectado e serve a um único propósito unificado. E a pergunta que fica para reflexão é a seguinte: como entender que tudo converge para o crescimento do todo muda a maneira como se valoriza a vocação alheia e a própria trajetória? É, sem dúvida, um pensamento profundo para se levar adiante.